Oi pessoal, aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro Boa Garota, Segredo Mortal, da Holly Jackson. Esse é o segundo livro da trilogia Manual de Assassinato para Boas Garotas. Bom gente, eu vim comentar com vocês nesse vídeo a respeito desse segundo livro da trilogia Manual de Assassinato para Boas Garotas. E tem resenha desse livro aqui no canal, vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem. Lá naquele vídeo eu comentei com vocês sem spoiler tudo o que aconteceu naquele livro e todas as minhas impressões. Confesso pra vocês que aquele livro foi muito melhor do que esse segundo, mas esse segundo também é muito interessante e eu vim comentar com vocês sem spoiler sobre esse segundo livro. Bom, gente, em Boa Garota, Segredo Mortal, a gente vai acompanhar então novamente a Pip, que é a nossa protagonista, ao lado do Ravi, fazendo uma nova investigação. Depois de todos os acontecimentos lá do primeiro livro, em que tem todas aquelas consequências, ela, nesse livro aqui, diz que não vai mais fazer nenhuma investigação, até que o irmão de um dos melhores amigos dela desaparece e aparentemente a polícia não quer fazer nada a respeito, então ela resolve voltar para as investigações e tentar descobrir o que aconteceu com este garoto. Ela narrou todos os fatos da investigação sobre os assassinatos de Andy Bell e de Saul Sain, que é lá do primeiro livro, num podcast. E agora então, para falar a respeito dessa segunda investigação, ela faz uma segunda temporada do podcast dela. E assim, gente, é um livro bem interessante, apesar de eu ter achado um pouquinho fraco nas coisas que acontecem. Ela vai nos narrar a investigação sobre o desaparecimento do Jamie Reynolds, que é o irmão desse amigo dela, e a gente vai acompanhar então todas as coisas que vai acontecendo. Ela vai nos transcrevendo ali todas as entrevistas, tudo que ela vai descobrindo, todas as pistas, e vai estar tudo muito interligado com coisas que aconteceram há muitos anos atrás nessa cidade, inclusive coisas que aconteceram antes dos crimes do primeiro livro. E vai estar tudo muito interligado. E eu achei isso um pouquinho fraco, para ser bem sincera. Eu gostei de acompanhar a investigação, eu gostei de acompanhar todo o desenvolvimento dos personagens. Eu acho que eles estão extremamente mais maduros. E é bom acompanhar essa evolução. Parece que eu tô ali acompanhando como se fossem amigos mesmo. E eu tô acompanhando ali toda a evolução deles e toda o crescimento e amadurecimento desses personagens. Então foi muito, muito bacana acompanhar e ver de perto, vamos dizer assim, todo esse amadurecimento e crescimento deles. Mas o quesito desfecho da investigação, do crime que acontece, eu não achei tão interessante. Ele tem certas partes sim interessante, coisas que aconteceram ali no passado, como eu falei, que realmente despertaram minha curiosidade, mas eu acho que quando ele desvenda tudo, não é tão interessante assim. Eu fiquei tipo pensando, tá, mas é só isso aqui? Quando terminou ali, quando eu terminei de ler todo o desfecho, eu fiquei tipo, tá, é só isso aqui? Só isso aqui aconteceu? Toda investigação termina nisso aqui? Eu achei um pouquinho fraco, assim, pra ser bem sincera. Mas não estragou o livro, porque, como eu falei, ele é muito interessante. Eu gostei bastante de acompanhar os personagens. Então não estragou o livro. Até porque a própria investigação teve pontos altos, pontos que eu gostei bastante. Porque eu montei, é claro, várias teorias. Então quando chega no final ali, eu fico aquela coisa, tipo, tá, não vai acontecer tudo que eu quero. Eu tenho esse problema de criar muitas expectativas. E aí quando o livro termina e não é correspondido às minhas expectativas, ou somente metade das expectativas, eu fico um pouquinho decepcionada. Mas ainda bem que não estraga as experiências do livro, porque é um livro que foi interessante do começo ao fim. Eu li ele super, super rápido, porque eu tava ali vidrada, tentando descobrir tudo que estava acontecendo e montando as minhas teorias, tentando saber se estava certo, se estava errada. E é um livro bom, tá, gente? Não se apeguem só ao fato de eu ter dito que eu achei o final da investigação um pouquinho fraco, porque é um livro que várias pessoas adoraram, que o desfecho ali, todo o final, não foi fraco como foi pra mim. Então eu acredito que vale a pena dar uma chance sim. E como ele é o segundo livro de uma série, eu aconselho vocês a lerem o primeiro livro, porque por mais que aqui nesse segundo a gente tenha uma investigação totalmente diferente do primeiro, a gente vai acompanhar muito das consequências dos fatos que aconteceram no primeiro livro. Também eles vão comentar bastante sobre o desfecho do primeiro livro. Então, quem se importa com spoilers, vai pegar bastante spoilers a respeito do primeiro livro, né? Que leva o nome da trilogia, o Manual de Assassinato para Boas Garotas. Então eu aconselho ler o primeiro livro para depois ler esse aqui. Mas se tu não te importa com spoiler, dá para ler tranquilamente também. Mas já deixa aí esse alerta que quem se importa, quem não quer pegar spoiler do primeiro livro, talvez seja mais interessante ler o primeiro livro para depois ler esse aqui. Mas assim, gente, para quem já leu o primeiro e tava em dúvida a respeito do segundo, vale a pena sim ler. Tem inúmeros motivos porque vale a pena ler esse livro e principalmente também para acompanhar os personagens que vão estar depois no terceiro livro que encerra essa trilogia, que é Boa Garota Nunca Mais. Que eu tô ansiosíssima pra ler. Eu tava querendo muito ler esse livro, aí eu já adquiri a edição e não vejo a hora então de ler. E vim aqui trazer as minhas impressões a respeito dessa história. É uma trilogia que até então, né, do primeiro e segundo livro, eu gostei muito e, assim, eu indico de olhos fechados pra vocês, tenho certeza que vocês vão gostar. Como eu falei, eu achei que esse livro aqui foi um pouquinho mais fraco comparado ao primeiro,
mas ainda assim é muito bom de ler, muito bom de acompanhar os personagens, a evolução, o amadurecimento, o crescimento. Eu já falei sobre isso, mas realmente foi muito interessante de acompanhar mesmo, então vale muito a pena ler esse livro. E eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de leitura. Eu gostaria de pedir para vocês deixarem seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação do canal. Também se inscrever e ativar ali o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. E é claro, se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, onde eu tô sempre falando sobre as minhas leituras em tempo real. E assim que eu começar a ler o terceiro livro dessa série, com toda certeza eu vou lá pro Instagram comentar com vocês. E eu vejo vocês então num próximo vídeo. Um beijão, tchau, tchau!